Olá, está entrando no ar o episódio 42 de Versões, o seu podcast de notícias do mundo, de todos os mundos. Na verdade, vai além. Aqui nós analisamos temas importantes da política internacional, da economia, do mundo digital e de tudo que envolve o poder. Eu sou Bernardo Calil e já quero sugerir a você se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir o Versões no Spotify e no Instagram e acessar www.versões.org para conhecer melhor o nosso projeto. O QR Code está aqui no canto da sua tela para quem nos vê pelo YouTube e para quem está no Spotify, www.versões.org. Resumo do dia na imprensa internacional todo fim de tarde, resumo da semana às sextas-feiras para entender o mundo em transformação acelerada, dicas culturais para ler, ouvir e assistir, e tudo isso no seu WhatsApp, num formato conciso e que cabe na sua rotina. Para ter acesso a todo esse conteúdo na nossa comunidade, o Versões oferece assinatura mensal ou anual. É assim que a gente se financia. Seja uma parceira e um parceiro do Versões. Jornalismo profissional e independente. No episódio de hoje, o podcast Versões tem o prazer de receber Maria Villarreal, professora de Relações Internacionais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutora em Ciência Política, pesquisadora, consultora, equatoriana de origem, também italiana e brasileira, por conta dos caminhos da vida. Mas, professora, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelo convite, Bernardo. É um prazer estar aqui com você e com a comunidade de Versões, né? Esse projeto muito legal que estou acompanhando e conhecendo. Obrigada. Obrigado, professora. E o nosso foco na conversa de hoje é a controversa eleição presidencial do Equador, né, no último mês de abril, e também um pouco contextualizar, claro, né, a situação nesse país de cerca de 20 milhões de habitantes, né, com território um pouco maior que o estado de São Paulo, né, um dos dois únicos da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, mas a política, evidentemente, né, a história, a cultura estão amplamente interligadas com as nossas, né? E, professora, de acordo com os resultados do Conselho, né, Conselho Nacional Eleitoral do Equador, o conservador Daniel Noboa, né, atual presidente, venceu as eleições, né, com cerca de 55% dos votos contra 45% da candidata da oposição, Luísa Gonzalez, candidata de esquerda, né, do correísmo, mas a oposição contesta esse resultado, né, não reconhece o resultado, apesar de observadores internacionais, né, especialmente da União Europeia e da OEA, afirmarem que não houve fraude, que Noboa, de fato, é o vencedor. Né? Ele já foi declarado oficialmente como vencedor. Então, minha primeira pergunta, professora, é o que é possível concluir, né, dessas eleições e dessa controvérsia, né, de uma candidata que não reconhece o resultado? Tá bom, muito obrigada pela pergunta, Bernardo. Vou tentar oferecer alguns pontos que, ao meu ver, podem ajudar as pessoas que nos escutam, né, a entender um pouco melhor o que aconteceu, né. O primeiro ponto é que as eleições aconteceram num contexto extremamente desigual, extremamente inequitativo e extremamente pouco transparente. Tá? Esse me parece que é um ponto fundamental, né? O Daniel Noboa, de fato, ganhou com 55,62%, em relação a 44,38% obtidos pela candidata Luísa Gonçalez, representante da tendência progressista do país, né? Então, a gente tem uma diferença de 11 pontos, né? Isso também é um dado significativo, mas é preciso reconstruir como chegamos até aqui, porque há uma denúncia de fraude, porque esses resultados foram contestados, né? Como eu já disse, as eleições ocorreram no cenário absolutamente pouco equitativo e absolutamente não transparente, né? A gente teve um contexto de desigualmente, né, estrutural, marcado aí por um presidente candidato, que, por exemplo, segundo o Código da Democracia do Equador, né, era preciso que ele pedisse licença durante a campanha eleitoral, isso não foi feito. Era preciso que ele deixasse o poder nas mãos da vice-presidente, isso não foi feito. Durante a campanha como um todo, né, antes de chegarmos no segundo ponto, por exemplo, dois candidatos com forte probabilidade de obter bons resultados, né, inclusive disputando aí
uma base eleitoral mais de direita, que eram o Jean Top e o José Pepe Serrano, foram inabilitados, né? Então, a gente tem uma série de processos que foram acontecendo até chegarmos nesse segundo turno, que de fato nos permitem falar de um contexto absolutamente desigual e absolutamente pouco transparente, tá? Vou citar outros elementos que me parece importante destacar, né? Ao longo de 2025, né, foram destinados mais de 560 milhões de dólares para entregas de ajudas sociais, por motivos muito diversificados, como ajuda para contextos emergenciais, por causa de chuvas, inundações, mas também ajudas para jovens, formas que, na prática, né, se a gente somar esses sete ajudas sociais que foram distribuídas, não por acaso em 2005 e a partir de março, com maior ênfase, mais bolsas de estudo, mais bolsas várias que foram distribuídas, que somam um total de 14, né, a gente tem um processo abertamente clientelar que precisa ser analisado com mais detalhe, certo? E houve também uma mobilização, né, de toda a máquina pública, de ministros, né, no contexto de distribuição dessas ajudas, por exemplo, né, as ajudas eram feitas como parte do governo, que não por acaso, certo, estava aí representado pelo presidente candidato, então seus ministros usavam abertamente as cores do partido, né, do ADN, que é o partido do presidente, etc. Então, a gente está perante processos, certo, de aberta propaganda política, algo que, em princípio, estava proibido, né? Então, a gente tem toda uma série de processos ali, um uso também da mídia, né, muito importante, com intervenções constantes por parte do presidente, uso de desinformação, né, houve um processo aí de bastante demonização, por exemplo, da opção de esquerda representada pela candidata Luísa Gonçalves, muitas informações, muitas propostas, inclusive, foram tergiversadas, isso foi utilizado como material de campanha, inclusive veiculado pela mídia, etc. Então, a gente está perante um cenário, certamente, de muitas irregularidades, inclusive, como que eu posso dizer, digamos, situações pouco prováveis do ponto de vista estatístico, né? A gente teve uma redução, apesar de que no segundo turno a candidata progressista, Luísa Gonçalves, conseguiu estabelecer uma aliança mais aberta, né, mais ampla, uma frente ampla com outros grupos de esquerda, incluindo a Pachacuti, que é o braço político da Confederação Nacional de Organizações Indígenas, né, da CONAI, e, portanto, somou o movimento indígena, que tinha obtido mais de 5% durante o primeiro turno, e é claro que o movimento indígena é um movimento muito diversificado, bastante heterogêneo, então esses votos não teriam ido em bloco para um ou outro candidato, certo? Mas havia uma expectativa de que esses votos, de alguma forma, incidissem. O que a gente teve foi, em muitos casos, uma redução, tá, das votações de aproximadamente aí 40%, né? Então, isso é bastante pouco provável. Então, a gente tem uma série de elementos, né, somados ao fato de que, por exemplo, houve uma visita oficial do presidente Daniel Noboa ao presidente Donald Trump 2 semanas antes das eleições, um apoio direto, foi publicado um relatório de inteligência do governo norte-americano, dizendo abertamente que a eleição do Daniel Noboa favoreceria mais e melhor os interesses norte-americanos no país, etc. Então, a gente está perante um cenário absolutamente desigual, certo? E pouco transparente, isso é um fato. Agora, em relação a isso, a oposição, encabeçada aí pela ex-candidata, né, Luísa Gonçalves, declarou, né, um não reconhecimento desses resultados, apelando à existência de um megafraude, como eles comentaram. E eles estão tramitando esse processo ainda hoje, né, a contestação de várias atas que apresentam irregularidades, etc. Esse processo atualmente está sendo tramitado pelo Conselho Nacional Eleitoral, embora haja bastante reticência na medida em que, como você bem destacou, né, tanto emissões de observação eleitoral da União Europeia, como da UEA, e outros organismos, outros grupos políticos, não reconheceram elementos, né, marcantes para a gente falar abertamente de um fraude. Inclusive, né, preciso destacar isso também, lideranças políticas da Revolução Cidadã, que é o partido desse grupo progressista, que governam prefeituras, as principais prefeituras do país, os principais governos estaduais, né, lá se fala de províncias, já reconheceram os resultados. Então, dificilmente a gente vai reverter esse processo, tá? Porém, é bem importante que, em nome da democracia, seja enfatizado o fato de que essas eleições aconteceram num cenário
de estado de exceção, que é um ponto que eu não comentei no começo, né, e num contexto extremamente desigual e pouco transparente, né, o que constitui um sério perigo para qualquer democracia. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, professora, eu queria dar um pouco aqui um contexto para o nosso público, né, sobre as pautas que balizaram essa Uhum, campanha, né? Primeiro, a questão da segurança, né? Hoje a gente sabe que a expansão do narcotráfico no Equador, né, ela é bem significativa, né? O país tem uma das maiores taxas de homicídio da América Latina, né? Então, como que a questão da segurança influenciou e influencia, né, esse debate político no Equador? uhum. Tá, obrigada pela pergunta. Bom, influencia completamente, né? É preciso considerar que o Equador era, até pouco tempo atrás, até 2017, o segundo país mais seguro da América Latina, né? Um país que não está acostumado, por exemplo, a diferença do Brasil, onde os problemas de segurança são estruturais de mais longo prazo, né? Não que não houvesse, tá? Atenção, gente, mas certamente não havia, né? Um protagonismo da agenda de segurança da forma em que hoje se coloca, né? Então, os problemas de segurança são relativamente mais recentes, mas hoje são a principal pauta de preocupação dos e das equatorianas. Então, a agenda de segurança influenciou e muito, né? Essa campanha influencia as decisões de política pública todos os dias. Você bem destacou que o país, infelizmente, né, nesse momento é considerado com maiores problemas de segurança da região, certo? A gente tem ali homicídios de 38,8% por cada 100 mil habitantes, né? Isso constitui, de fato, a taxa com maior violência da região, e isso acontecer num período muito curto de tempo, né? A gente está falando que de 2017 até agora as coisas se complicaram de forma crescente, né? E aí a gente tem uma série de fatores, há uma mudança na geografia da droga, o Equador é hoje uma das principais áreas, né, de trânsito e um hub de distribuição de cocaína, dirigida principalmente para a Europa e para os Estados Unidos, né? Essa cocaína provém particularmente da Colômbia, mas também do Peru, né? E na hora de compreendermos isso, é preciso que a gente considere que estamos falando do crime organizado transnacional, certo? Embora haja claramente grupos criminais locais, nós estamos falando aqui da presença de grupos criminais de múltiplas latitudes, né? Temos a máfia italiana e outros grupos, né, do crime organizado italiano, do crime organizado dos Balcãs, por exemplo, grupos do crime organizado mexicanos, colombianos, etc., atuando ali. Há claramente uma influência nesse processo do que foi o processo de paz colombiano, né, a desarticulação de muitos grupos da ex-FARC, por exemplo, alguns desses grupos atravessaram a fronteira e começaram a operar no Equador, certo? A gente tem uma mudança da geografia da droga com o aumento do consumo de fentanilo nos Estados Unidos e um aumento da demanda da cocaína na Europa, então a gente vai ter uma série de fatores de caráter endógeno, né, perdão, exógeno, mas também endógeno que influencia muito, né? A gente teve, desde 2017, com o fim dos governos da Revolução Cidadã na prática, né, de fato, porque houve uma vitória do movimento da Revolução Cidadã, encabeçado aí pelo Lenin Moreno, mas uma vez no poder, o ex-presidente Lenin Moreno decidiu mudar completamente, né, a sua agenda, se aliando com grupos de poder mais à direita e começou a governar a partir de um programa completamente diferente em relação para o qual ele tinha sido votado, né? Então, a gente vai ter, né, nesse cenário de profundas mudanças no âmbito internacional, no que diz respeito ao crime organizado, né, e as demandas e ao comércio de drogas, a gente vai ter um desmantelamento da estratégia de segurança, que no Equador tinha sido efetivo, tá? A gente vai ter uma redução do gasto público, né, em relação à segurança, à inteligência, uma redução da cooperação nessa área, e, ao mesmo tempo, um aumento da pobreza, das desigualdades, do desemprego, etc., o que constitui, de fato, um terreno muito fértil para esse tipo de práticas. Sem dúvida. Agora, outro tema importante, né, do debate político no Equador é a questão da dolarização, né? O Equador Uhum, extinguiu a sua moeda nacional, né, o sucre, e substituiu pelo dólar, né, em 2000, no ano 2000, num contexto de crise econômica, né, profunda crise econômica. Como a senhora avalia essa questão da dolarização e como que isso entremeou também o debate nessas eleições? uhum. Bom, a questão da dolarização, ela aconteceu como resultado de um contexto de profunda crise econômica
social e política do país, no final dos anos 90, aconteceu em 2000, durante o governo do ex-presidente Jamil Mawad, e, embora ela tenha provocado uma série de consequências no que diz respeito ao aumento dos preços, inicial instabilidade, né, com o tempo ela passou a ser muito bem valorada pelos equatorianos, tá, na medida em que acaba sendo um ponto de estabilidade num contexto de ampla instabilidade, né, ainda mais nesse cenário de aumento de problemas e preocupações com a segurança, preocupações reais, na medida que estamos falando de um problema fortíssimo, né, que coloca em risco a vida das pessoas, né, isso é um fato. Então, hoje em dia, a dolarização, né, embora ela suponha uma série de desvantagens para qualquer país, né, na medida em que nós estamos falando da substituição da moeda, né, nacional, neste caso o sucre, certo, pelo dólar norte-americano, né, o que significa, na prática, certo, renunciar aí à soberania monetária, né, na medida em que o Banco Central não pode mais emitir moeda, né, então isso por si só é uma desvantagem no cenário onde a gente vê também, né, o dólar sendo colocado em discussão, certo? Então, assim, há, por um lado, uma discussão por parte de setores mais críticos, mais progressistas, sobre a necessidade de repensar a dolarização, tá? Isso, por exemplo, foi algo trabalhado, inclusive, nessa campanha, né, mas acabou sendo algo muito utilizado de forma manipulada, por exemplo, por parte, né, do atual governo, para acusar o movimento progressista de querer acabar com a dolarização, né, quando, na realidade, o que há uma discussão, que, na realidade, transcende, inclusive, os setores progressistas, os setores mais à direita, que também falam de repensar, né, a forma na qual a dolarização acontece, mas, na prática, a mensagem que passa para a população é que a dolarização é uma fonte de estabilidade, é o que as pessoas querem, né? Nesse momento de incertezas, de problemas de outro tipo, sociais, políticos, de segurança, a dolarização acaba sendo vista como uma forma de estabilidade da economia. Então, na prática, qualquer pessoa que fale, né, de encontrar saídas à dolarização, ou de repensar a dolarização, pensar em alternativas, por exemplo, se falou por vezes, né, de uma dolarização equatoriana, encontrar um caminho próprio, etc., isso na prática acaba sendo muito mal visto por parte das pessoas, né? Então, por um lado, precisamos dar conta dessa complexidade, né? Ao mesmo tempo em que é importante reconhecer que a discussão sobre a dolarização é necessária, ainda mais num cenário geopolítico como o atual, onde o dólar, né, está sendo contestado desde vários setores, né, vários países, vários setores, blocos econômicos. Por outro lado, é preciso também considerar o contexto no qual isso acontece no âmbito nacional, né? Então, nesse cenário, essas críticas na prática acabam sendo pouco bem recebidas, embora eu acho que, né, nos próximos anos o país vai ter que enfrentar esse debate de forma impostergável. Certo. Professora Maria, passadas essas eleições, né, Daniel Noboa segue no poder, e muitos definem o presidente do Equador como uma figura de extrema-direita, né? A senhora avalia dessa maneira também? Dá para classificar Daniel Noboa como extrema-direita? Qual é a comparação que a gente pode fazer, por exemplo, com figuras como Jair Bolsonaro, Donald Trump? Qual é a comparação possível nesse caso? Ok. Na hora de definir o Daniel Noboa, a gente precisa entender de qual Daniel Noboa estamos falando, tá? Daniel Noboa do começo da carreira política, o Daniel Noboa primeiro presidente, né, o Daniel Noboa atual, há vários Daniel Noboa, inclusive definições próprias e definições externas, né? Então, por exemplo, é preciso considerar que o Daniel Noboa, lá onde ele vai, ele se define como um candidato de centro-esquerda, tá? É preciso dizer, só para dar conta da complexidade, né, que o Daniel Noboa, por exemplo, procurou, e isso é uma informação oficial, tá, já foi reconhecida abertamente por vários setores, né, inclusive os, digamos, líderes da Revolução Cidadã, né, dizem isso abertamente, não é uma informação secreta, certo? O Daniel Noboa procurou ser o candidato do movimento progressista Revolução Cidadã, tá? Nós estamos falando do filho do homem e da família mais rica do país, né, então com interesses muito claros de caráter empresarial,
E, na prática, ele é um candidato de direita, né? Eu não definiria o Daniel Noboa como um candidato de extrema-direita, direita radical, ultradireita, na medida em que são termos que se aplicam para posições, né, para posições, movimentos, que tendencialmente a gente define como fascismo, nazismo, né, com práticas muito claras de caráter ultraconservadora, ultranacionalista, autoritária, etc., né, com, frequentemente, aí, extremismos, né, de vária natureza. Não acho que seja o caso da Daniel Noboa, acho que ele é um candidato de direita, um candidato que, sim, trabalha com uma lógica muito pautada pela agenda de segurança, de militarização, né, não por acaso o Daniel Noboa declara um conflito interno no Equador em 2024, tem militarizado o país, né, tem feito com que, para além dos problemas reais que de fato existem na área de segurança, essa pauta se torne, né, a sua principal, digamos, oferta, né, de campanha, embora ele não venha, né, dessa linha, necessariamente. Quando ele se lança como candidato nas eleições passadas, por exemplo, ele se apresenta como um candidato moderado, como um candidato que busca acabar com a polarização, etc. Na prática, né, com o tempo, ele tem se aproximado muito das posturas anticorreístas, antiprogressistas, e hoje em dia, né, lidera essa tendência, embora, por exemplo, pautas de caráter mais moral, etc., não estejam presentes na sua agenda, tá? Então, há vários elementos, acaba sendo mais um tipo de proposta mais híbrida, se a gente quiser, tá? E me parece que uma coisa que fica clara é que, entendendo a sua proveniência, né, a proveniência social, de classe que ele tem, isso é algo que importa muito na hora da gente entender do que nós estamos falando, né, nós podemos falar no Equador de um governo, né, de um sistema de governo absolutamente autoritário, crescentemente autoritário, isso fica claro dia após dia, certo? Mas de um sistema de governo oligárquico, né, onde o poder econômico e político se concentra, né? Já falei daqui que ele é filho da principal fortuna do país, né? Então temos o poder econômico ali muito claro nesse momento com o poder político, né? Então isso a gente sabe como funciona, né? Implica concentração em um pequeno grupo, certo? Com interesses comuns, altos graus de exclusão social, altos graus de desigualdade, que é o que a gente está vendo nesse momento, tá? Mas precisamos continuar acompanhando. É possível que nós possamos ver novas mudanças e uma maior aproximação do Daniel Noboa com pautas mais... Ele é próximo, por exemplo, do governo Donald Trump, tem mostrado proximidade com Nayib Bukele, etc. Nesse momento, nesses dias, recentemente, esse final de semana, assinou um acordo com Israel, tem mostrado também proximidade, etc. Então, a gente precisa ver um pouco essa evolução. Mas, nesse momento, ele é um candidato de direita, certamente, mas faltam elementos na hora de definir ele como um candidato de extrema-direita, tá? Embora, e isso é importante também sublinhar aqui, muitos setores sociais e movimentos o definam como tal, candidato de extrema-direita, tá? Então, precisamos acompanhar um pouco mais. Certo. Professora, uma pequena pausa para o nosso merchan aqui. Queria sugerir ao nosso público no YouTube que apontasse a câmera para o QR Code aqui em cima, que leva para o www.versões.org, para que você conheça com mais detalhes o nosso projeto. Para quem nos ouve no Spotify, é só acessar versões.org, que lá você vai ter tudo sobre o nosso projeto, sobre o Versões, que é muito mais do que esse podcast, né? Mas, retornando, professora, a instabilidade, né, ela meio que define a política do Equador, né? Nesse século, em 25 anos, são 8 presidentes, né? No século 21, não que esse cenário tivesse sido tão diferente assim, né, no século 20, mas a que a senhora atribui essa instabilidade, né, especialmente na política do federal, né, do governo nacional, desculpa. Uhum. Nacional, isso. Bom, obrigada pela pergunta. Há vários elementos, assim, a gente tem toda uma literatura que trabalha sobre esses vários fatores, né, há problemas que tem a ver com a fundação do país, as suas estruturas, as várias clivagens, as várias divisões regionais, certo? O fato que não foi possível até agora construir um projeto mais nacional, tá? E a gente tem, sem dúvida, uma série de governos que não têm conseguido atender de forma majoritária, né, as demandas da população, e a gente tem uma forte vida social, né, uma presença muito significativa dos movimentos sociais, a gente vai ter uma contestação muito forte, uma presença nas praças, nas ruas, né,
com uma política muito viva. Eu não necessariamente diria que a instabilidade por si só, claramente ela não é um fator desejável, certo? Mas é preciso entender de que instabilidade nós estamos falando, né? Na literatura sobre na área de ciência política, né, e outros caminhos, na hora de falarmos, por exemplo, de política comparada, a gente vai ver que também, se essa instabilidade, ela é resultado, por exemplo, de uma forte presença da população, de demanda da população, de movimentos sociais, de contestação de governos que não estão atendendo essas demandas, essa instabilidade precisa ser melhor compreendida, tá? Porque o que a gente vê, por exemplo, por vezes, também é uma política viva. Tá? Então, assim, é importante tomar alguns cuidados, mas, claro, por outro lado, a gente teve também momentos de estabilidade, inclusive recente, né? Um exemplo foi o governo do ex-presidente Rafael Correia, certo, que conseguiu governar o país aí por mais de 10 anos. Então, não temos a instabilidade como algo necessariamente onipresente, embora seja, de fato, uma característica estável ao longo do tempo, né? E isso diz muito mais em relação à falta da construção de um projeto nacional que atenda os interesses das maiorias e, por vezes, né, o que a gente vai ter é a sucessão de governos que acabam privilegiando, né, e permitindo a continuidade de uma forma de sistema mais oligárquico, com, como eu já disse, uma altíssima concentração aí do poder econômico e político, e, no fundo, né, um trabalho que se faz acaba sendo um trabalho concentrado para poucos, certo? Sem atender aí os interesses das maiorias. É interessante que a Daniel Noboa se reelege, né, indo um pouco contra a onda, né, da América do Sul, onde os governos têm tido muita dificuldade de se reeleger, né? Os grupos no poder, né? A gente viu isso no Brasil, vê isso na Argentina, né, no Chile, vai ter muita dificuldade agora o Boric, o grupo anterior não se reelegeu. Enfim, a gente está tendo essa onda de uma vez só, né, um mandato só. E é interessante perceber que o Equador, dessa vez, né, reelegeu o presidente. Agora, voltando à questão que a senhora mencionou do Rafael Correia, né, o presidente mais estável nas últimas décadas, talvez, né, governou o país por mais de 10 anos, de 2007 a 2017, né? E como é que a senhora avalia o legado do Correia, né, o correísmo, nos últimos 10 anos? Como é que ele, a partir dessa vitória de Daniel Noboa, né, contra a candidata correísta, né, como fica essa corrente, né, política no Equador? Como é que vai ser daqui para frente? O que você espera do correísmo daqui para frente? Uhum. Tá, há vários pontos ali, né? Preciso dizer que, bom, o governo encabeçado, liderado pelo Rafael Correia, é o resultado de também uma série de crises, de boa parte dessa instabilidade que a gente comentava, que se deve, como já disse, a múltiplos elementos, dentre eles também fragmentação partidária, etc. Se a gente quiser, a gente pode fazer um episódio específico sobre isso, porque há vários elementos para compreendermos, né, o porquê desse cenário, certo? Mas, voltando à tua pergunta, o governo do Rafael Correia é um governo associado, certamente, com a implementação de um projeto de governo progressista de maior foco, né, na resolução de problemas e no atendimento das demandas das maiorias. Então, há claramente um governo que é identificado com avanços sociais, com maior estabilidade política e econômica, tá? De 2007 a 2017, que foi o governo, né, liderado por Correia, o gasto social, por exemplo, para a gente citar um exemplo, foi duplicado, né? A pobreza caiu em mais de 40%, tá? Esse é um ponto muito importante. O PIB per capita anual médio cresceu de 1,6%, né? E a gente tem uma série de melhorias, né? E, para além disso, houve também, em matéria de política externa, por exemplo, uma busca de maior autonomia em relação aos Estados Unidos, aprofundando aí as estratégias de cooperação, integração regional, portanto, né, uma saída latino-americana, mas não só, houve de fato uma diversificação, por exemplo, houve uma aproximação mais forte com países como a China, dentre outros atores, certo? E a gente vai ter um cenário de alta, certo, estabilidade política. Porém, claramente há críticas, né, por parte de diversos setores, incluindo os setores progressistas, há várias acusações, por exemplo, de tendências autoritárias, endividamento, por exemplo, reprodução da dependência em relação à China, né, buscando a independência, uma maior autonomia
dos Estados Unidos acabaram se reproduzindo algumas relações de dependência em relação à China, por citar alguns exemplos, né? Houve repressão da oposição, tensões com o movimento indígena, tensões com movimentos sindicais, etc., no campo progressista, movimento feminista, por exemplo, etc. E há também acusações no que diz respeito à agenda ambiental, tá? Na medida em que o ex-presidente Rafael Correa e seu partido chegam no poder com propostas muito interessantes de caráter ambiental, lembrando que foram os artífices, né, da primeira Constituição que no mundo posicionou os direitos da natureza dentro da Constituição, certo? E houve projetos iniciais que tinham uma maior sensibilidade ambiental, como o caso do Yasuni ITT, que propunha uma das propostas desse projeto era, por exemplo, deixar o petróleo embaixo da terra, né, visando aí manter esses recursos naturais em troca, né, de financiamento externo por parte, principalmente dos países do norte global, né? Isso com o tempo mudou e na prática acabou se aprofundando, né, o modelo extrativista que caracteriza a nossa região historicamente falando, né? Então há críticas também nesse sentido, mas se trata de um movimento que perdeu as últimas 3 eleições, embora tenha chegado muito perto, né? Nas eleições anteriores, muito mais perto do que dessas, pelo menos segundo os dados oficiais, certo? Mas é, de fato, o movimento mais forte politicamente, né, do país, o mais organizado, o que, nesse momento, governa as principais prefeituras, né, e as principais províncias do país, então, não um ator que possa ser absolutamente subestimado, né, um partido forte, muito bem organizado, né, com um projeto claro de país, mas é importante destacar que, como já disse no começo da minha fala, as relações desse partido com outros atores políticos não estão acontecendo num terreno equitativo ou transparente, né? A gente tem, você se perguntava sobre por que o Daniel Noboa conseguiu, e há claramente vários elementos ali que tem a ver também com certamente o sucesso dele em comunicar, bons assessores de campanha, uma ótima campanha política, etc. Para além dos recursos, que são muitos, né? Para além dos econômicos, mas a gente não pode não considerar que, de fato, isso conta na prática, né? O fato de você não ter um terreno, por exemplo, o Rafael Correa não foi impedido de participar nas últimas eleições, certo? A partir de casos de acusações de corrupção que têm sido fortemente contestadas no cenário internacional, né? Acusações de lawfare, entre outros. Há acusações que, inclusive, falam de influxo psíquico, ou seja, nós temos realmente casos que foram montados a partir de perseguição política, né? O que não tira o fato de que haja erros, né, em relação ao governo anterior, ou de que, de fato, nós possamos falar de problemas, porque houve problemas, tá? Isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem são reeleições que foram impedidas de serem realizadas com a pessoa que todas as pesquisas de opinião mostram que, por exemplo, teria ganho as eleições, tá? Isso é algo que a gente também não precisa esquecer, certo? Mesmo ele nomeando diversos sucessores, nas eleições anteriores foi outro candidato, dessa vez foi a Luísa Gonçalves, né? A gente tem resultados muito significativos, né? Mas é claro que a criação dessa linha anticorreísta, muito estimulada pela mídia, né? A minha família está no Equador, por exemplo, né? Então tenho contato com eles, etc. Todo dia, né? Os problemas do país são atribuídos ao Correia e ao período correísta, né? E isso, na prática, constitui uma criminalização dos setores progressistas. Então, claro, hoje em dia, no campo progressista, há uma tensão entre, por um lado, alguns atores, grupos, né, indivíduos e grupos, que gostariam de uma renovação a partir da criação de outras propostas alternativas, e, por outro lado, há também indivíduos, atores que continuam reconhecendo o legado do correísmo, né, de fato, houve uma transformação real do país, a gente tem dados para isso, né, dados reconhecidos internacionalmente, até na área de segurança, como eu disse, o país foi posicionado como o segundo mais seguro da América Latina, né, então são coisas que dificilmente você consegue eliminar completamente, até da memória das pessoas, certo? Mas há também, né, esse grupo que reconhece esse legado, mas que reconhece que talvez seja o momento, né, de avançar em relação à construção de novos projetos, né, até para conseguir navegar melhor nessas águas pouco transparentes, nas quais o correísmo se tornou o termo, né, sinônimo de pecado e de mal, né, usado cotidianamente no país.
Sem dúvida, um paralelo bastante possível aqui com o que aconteceu no Brasil também, né? Mas, professora, a gente está chegando na reta final do nosso papo, mas eu queria conversar e perguntar para a senhora também sobre a questão dos interesses estrangeiros no Equador, né? Quer Uhum, dizer, como é que a senhora avalia, primeiro, claro, né, a relação do Equador com os vizinhos, né, a Colômbia, o Peru? A senhora já vinha falando sobre as questões de segurança relacionadas a grupos, né, colombianos que estão, que têm ali, né, uma interseção ali, tem uma atuação ali também no Equador. Como é que tem sido essa relação com os vizinhos, né, primeiro, e depois a gente chega às grandes potências, né, falando um pouco, uhum. claro, dos Estados Unidos e da China e do Brasil. Mas primeiro com os vizinhos, como tem sido isso? A relação com os vizinhos tem sido boa, embora nós tenhamos tido momentos de tensão, né? Recentemente, inclusive, o presidente Petro, por exemplo, apoiou, né, a diferença de outros presidentes da região, incluindo aí o presidente Lula, o presidente Boric, né, que prontamente reconheceram os resultados no Equador, apesar da contestação oficial por parte, né, da oposição no Equador, né, a gente teve o presidente Petro, portanto, né, que teve uma postura um pouco diferente, então, nesse sentido, isso gerou uma certa tensão, né, temos tido outros momentos de tensão também, por causa da proximidade do governo Petro, particularmente da figura do presidente Petro ao grupo, né, progressista aí da Revolução Cidadã, mas isso não tem impedido a fluidez das relações em diversas áreas, incluindo a área de segurança, né, Colômbia e Equador precisam cooperar, e a gente precisa lembrar que, ao falarmos de crime organizado transnacional, estamos falando de um fenômeno que vai muito além das fronteiras, né? Então, não se sai sozinho, certo? Sozinho desse cenário. E a Colômbia tem toda uma experiência, né? Importantíssima na hora de, por exemplo, combater grupos do crime organizado, na hora de trabalhar, com um trabalho muito sério, certo? Reconhecido internacionalmente. Então, tem aí bastante espaço para essa cooperação. E no que diz respeito ao Peru, por exemplo, para falar de outro vizinho próximo também, as relações são bastante positivas, né? Lembrando que aí fazem parte de projetos de integração, como a Comunidade Andina de Nações, entre outras. E lembrando aqui que Peru e Equador já se enfrentaram numa guerra, né, até os anos 90, então hoje são as melhores relações possíveis, né? De forma geral, a cooperação, a relações positivas entre esses países, isso não tira que claramente possa haver alguns momentos de tensão, mas felizmente esses momentos não transcendem, né, a relações ainda mais tensas, né? Já não é o caso do México, por exemplo, o Equador e o México interromperam relações por causa da invasão da embaixada mexicana que o governo do Daniel Noboa, né, autorizou fazer recentemente, né? Então, assim, a gente tem boas relações na medida do possível, na medida que estamos falando também de grupos políticos que defendem propostas alternativas, e isso particularmente no que diz respeito à Colômbia e ao Equador, né? Já não é o caso do Peru, certo? Mas, de forma geral, as relações têm caminhado bastante bem, né? Para além desses momentos específicos de tensões. Lembrando que sobre embaixada, né, o Equador recebeu o Julian Assange na sua embaixada em Londres, né, e Uhum. por muitos e muitos anos, se não me engano, 7 anos, né, muitos anos, que foi suspensa pelo Moreno, Lenin Moreno. Sim, bom, isso também foi um momento de né, questionamento internacional sobre, né, sobre o governo do Equador, né, o Julian Assange, uma grande figura do WikiLeaks, né, uma figura internacionalmente reconhecida, que depois foi capturado, né, justamente pelo fato de que o Equador impediu que ele ficasse mais tempo na embaixada. Né? Isso teve alguma consequência, assim, em termos de, no mínimo em termos de soft power e no máximo em termos de diplomacia com alguma outra questão relacionada ao Julian Assange? Certamente, lembrando que era um Equador dirigido por projetos muito diferentes, né? Foi um Equador quem deu, de fato, esse apoio ao Julian Assange, foi outro Equador, né, governado por uma proposta muito diferente, embora tenha sido elegido, porque é um caso muito peculiar, né? O Lenin Moreno, o ex-presidente Lenin Moreno ele era, né,
tinha sido, perdão, vice-presidente do Rafael Correia, né, e foi colocado para liderar, né, a sucessão do governo do Rafael Correia, e assim que ele ganhou, né, no dia seguinte, já começou a governar com outros setores políticos, invertendo completamente, né, a lógica e muitas decisões, dentre elas a concessão do asilo ao Assange, né, e isso, claro que tem consequências, assim como a recente embaixada mexicana no Equador, né, os diplomatas de carreira estão completamente escandalizados com esse tipo de práticas, certo? Mas a gente tem um contexto crescentemente, infelizmente, autoritário no país, porém nem sempre tão condenado internacionalmente, né? A gente vê que na prática nós temos, por parte da comunidade internacional, dois pesos e duas medidas, né? Dependendo de quem faz o quê, né? Muitas vezes o problema não é o que você faz, mas sim quem você é e em nome do que você faz as coisas que faz, certo? Então, temos muita timidez em relação a condena de certas práticas, né, embora países como o México, por exemplo, não tenham, né, retomado as relações com o Equador justamente em função da continuidade da presidência do Daniel Noboa, embora, claro, a gente espere que, pelo bem, né, das relações dos países, haja um diálogo profundo, haja um pedido de desculpas formal, haja, né, uma série de reparações aí, que possam vir, né, a reconciliar os países irmãos, lembrando disso, certo? Com excelentes relações até ontem, e que é o que todos nós esperamos, né? Ainda mais no cenário de tensões geopolíticas mundiais, a nossa região, ela tem muito mais a ganhar unida, para além das diferenças, que de fato existem e sempre existirão, certo? Do que em briga. Sem dúvida. Agora, professora, o petróleo ele corresponde a cerca de 40% das exportações do Equador, certo? E os Estados Unidos continuam como o principal parceiro, né, o principal comprador. A senhora já citou o encontro de Daniel Noboa com Donald Trump nas vésperas da eleição, né? Como a senhora tem avaliado, então, a relação do Equador com os Estados Unidos, né? Especialmente agora que a gente está num contexto diferente, né? A partir de 20 de janeiro, com o mandato do Donald Trump nos Estados Unidos. Como está essa relação com os Estados Unidos, com a China e, claro, com o Brasil, né? O Brasil de Lula, né? Também é diferente do Brasil de Bolsonaro, mas como tem sido a relação, né, do Equador com as grandes potências? Como tem sido esse equilíbrio, né, entre os três grandes, o vizinho Brasil e as duas superpotências? Tá. Bom, o Equador é para os Estados Unidos um sócio estratégico na região, né? Isso foi até recentemente reconhecido pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e isso claramente adquire um outro nível, né, durante um governo como o de Daniel Noboa, né? Lembrando, Daniel Noboa, presidente do Equador, nasceu em Miami, né, nasceu nos Estados Unidos, é um cidadão norte-americano muito próximo de diversas famílias potentes dos Estados Unidos, dentre elas os Kennedy, né? Então, a gente está falando de relações muito próximas até em termos pessoais, certo? Por outro lado, né, preciso reconhecer que, assim, as relações entre Equador e Estados Unidos certamente vão se fortalecer, isso vai passar pela agenda de segurança, mas não só, né, vai se fortalecer em termos comerciais, em termos políticos, etc. Isso é um fato, né, os Estados Unidos, inclusive, já manifestaram isso várias vezes, querem reabrir, né, uma base militar no Equador, lembrando que já existia uma base militar no Equador, né, na cidade de Manta, na província de Manabí, que foi fechada durante o governo do Rafael Correia, que tinha proposto aos Estados Unidos que a base poderia ser mantida desde que o Equador pudesse abrir também uma no território estadunidense, né, certamente a solicitação não foi aceita, né. Claro que estamos falando aqui de um pedido retórico, né, só para que fique claro, a gente sabe disso, mas há muito interesse, há bastante tempo, por parte dos Estados Unidos, de que, né, por reabrir essa base militar e por operar militarmente no Equador, né, isso, houve alguns avanços nessa linha de cooperação, tanto durante o governo do Lenín Moreno, como por parte do governo do ex-presidente Guillermo Lasso, tá? Porém, é importante pensar que nesse cenário, né, nós também precisamos reconhecer as fortes relações que o Equador tem mantido com a China, né, que tem se acelerado nos últimos anos, ganharam
maior protagonismo durante o governo do Rafael Correa, né, são relações que já têm 45 anos, certo, relações diplomáticas, mas que ganharam forte protagonismo durante o governo do Rafael Correa e que foram mantidas nos governos sucessivos, né, então em 2018, por exemplo, o Equador, né, assinou uma parceria com a China para fazer parte da estratégia da Rota da Seda, certo, em 2023, durante o governo do Guillermo Lasso, foi assinado um tratado de livre comércio, tá, a China tem uma parceria, né, de fato, estratégica também com o país, certo, e o principal sócio comercial não petroleiro, né, o principal destino das exportações de produtos como o camarão, né, o Equador o primeiro também exportador mundial, certo, mas a China tem interesses estratégicos no país na área de mineração, telecomunicações, infraestrutura, etc., então, isso é algo que vai permanecer, embora esse avanço das relações em governos como o do Danilo Noboa encontre limites, né? As relações continuam e dificilmente vão ser interrompidas na medida em que são muito importantes, certo? Mas a gente certamente vai ver uma limitação das áreas de interesse e vamos ver, por outro lado, uma aceleração da cooperação com os Estados Unidos. No que diz respeito às relações com o Brasil, né? As relações com o Brasil são muito boas, né? Até para citar um caso recente, né? O Lula reconheceu com muita rapidez, né? As eleições do presidente Daniel Noboa, apesar da contestação, né? Por parte da oposição. O Boric foi muito mais rápido, né? Claro, mas o Lula veio pouco depois, né? Então é um passo muito concreto, muito pragmático também de dizer que deseja ter com Daniel Noboa as melhores relações possíveis, né? Não são grandes parceiros, certo? Mas claramente fazem parte de uma série de estratégias de integração regional, tem relações comerciais, relações políticas, etc., estratégicas, povos irmãos, certo? Então, se trata aqui de trabalhar em conjunto. E o Daniel Noboa tem bastante interesse em manter as melhores relações possíveis, né, com os países, pelo menos com aqueles que ele considera que não questionam, digamos, várias das suas práticas, certo? Inclusive porque ele tem pela frente uma agenda muito marcada por reformas, né? Uma das primeiras coisas que deseja fazer é mudar a Constituição, isso não vai ser nada fácil, mas precisa tanto de apoio no âmbito doméstico, como certamente no âmbito internacional. A que a senhora atribui essa rapidez, né, dos governos do Chile e do Brasil, né, de reconhecer, né, o resultado das eleições, né, enfim, gerando até contestações dentro do Brasil, né, por conta da demora ou do não reconhecimento das eleições na Venezuela, por exemplo, né? Então, em relação ao Equador, é pragmatismo mesmo ou tem alguma outra questão política, algum outro interesse envolvido? Acho que é preciso diferenciar o contexto em que se desenvolveram as eleições na Venezuela e no Equador. Por mais que a gente tenha um cenário de crescente autoritarismo no Equador e muitas desigualdades, né, como eu já comentei aqui, né, bastante inequidade, temos pouca transparência, isso é um fato e foi reconhecido pelos observadores internacionais. A gente não teve, né, como no caso venezuelano, relatórios que declarassem abertamente que houve fraude. Né? Então, uma das métricas, uma das medidas que a gente tem na hora de avaliar, né, se uma acusação, porque acusação todo mundo pode fazer, certo? Agora, a acusação, ela precisa ter fundamentos, né? Isso é algo que o Partido Revolução Cidadã está reunindo nesse momento, mas até agora, né, isso foi apresentado, há uma demanda para que as urnas, né, as atas possam ser reabertas, possam ser recontroladas, principalmente aquelas que têm irregularidades, mas na prática nós não temos materialidade, né, indícios também muito claros disso. Então, os governos, no caso do presidente Lula, do presidente Boric, se baseiam nisso, né, querendo ou não, que a gente goste ou não, eles precisam disso. É claro que talvez poderia ter tido uma postura de, né, deixar um pouco espaço para, como foi feito por parte do México, por exemplo, né, da presidenta Cláudia Sheinbaum, de pelo menos deixar em evidência que essas eleições eram contestadas, na medida em que há, de fato, uma contestação em curso, né. Mas as coisas são sempre muito complexas, como eu já comentei aqui, inclusive as autoridades locais do Equador, também de uma forma pragmática, precisam governar, certo? No dia seguinte, à proclamação dos resultados, já reconheceram
ao atual presidente da Yanbo, tá? Então, só para dizer que não é só uma coisa de atores externos, né? Mesmo atores internos, parte do movimento Revolução Cidadã já reconheceram na prática o atual presidente, né? Mas o pragmatismo nas relações, né, internacionais, ele prevalece, ainda mais num cenário em que não faltam tensões de várias natureza, certo? O que a gente menos quer é contribuir a que essas tensões se multipliquem, né? Eu entendo perfeitamente, a gente entende, inclusive como analistas, né? Mas talvez teria sido importante, né, um reconhecimento, nem que fosse mínimo, das reivindicações, né, da oposição e da sua postura, certo? Tá certo. Professora Maria Villarreal, queria agradecer muitíssimo sua presença aqui. Aprendemos muito sobre o Equador, um país, né, um país tão perto, mas às vezes tão distante, né, do debate público no Brasil, mas que passa pelas mesmas questões, né, que nós, latino-americanos, passamos, né? Muito obrigado de novo pela sua presença, pelos seus ensinamentos aqui para a gente. Muito obrigada, Bernardo. Foi um prazer. Eu que agradeço pelo convite e, bom, espero que a gente possa continuar dialogando em outros momentos. Obrigada a todos e todas. Obrigado, professora. Obrigado a todos que nos ouviram, nos viram no YouTube. Até a próxima terça com mais um convidado especial no podcast Versões. Tchau, tchau.